Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Washington, mas pode me chamar de Dravo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 6 de agosto de 2022, o nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sábado amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando o nosso sábado de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Inglaterra Premier League, início de campeonato para essas equipes da Inglaterra Premier League, que vai ser citada. Só que antes, lembre-se, se quiser nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima, ou que é o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos para o jogo do Fulham versus Liverpool, que tem início às 8h30. Início de classificação, início de temporada. Bom, os últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões, em 5 de 6 saiu mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. O Liverpool sofreu gol nos últimos 3 confrontos diante do Fulham. Em sequência individual, ambas as equipes sofreu gol nos últimos 3 jogos. O Fulham vem a 5 jogos saindo menos que 5 cartões, a 6 saindo menos que 11 escanteio. O Liverpool vem a 10 jogos saindo menos que 5 cartões e em 9 de 10 menos que 11 escanteio. Último confronto, 1-0 para a equipe do Fulham, sim. O Fulham venceu o jogo pelo placar de 1-0. Como é início de temporada, tudo pode acontecer, mas ainda assim acredito no favoritismo da equipe do Liverpool. Conseguiu vencer aí recentemente a Supercopa da Inglaterra em cima do Manchester City. Por esse retrospecto, vamos com a dica início de temporada elegante aí para a equipe do Liverpool. Fora vence, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o jogo do Tottenham versus Southampton. O início às 11 da manhã. Na classificação, não temos o que observar. E nos últimos confrontos entre eles, 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 6, ambos marcam. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. E também em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. O Tottenham vem a 15 confrontos sofrendo gol. E o Southampton vem a 6 confrontos. Em sequência individual, ambas as equipes nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. O Tottenham é uma equipe que sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5 saiu menos que 5 cartões. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. E o Southampton vem numa sequência de 8 dos últimos 10 jogos, saindo mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 ambos marcam e nos últimos 10 menos que 5 cartões. O último confronto deu Southampton por um placar de 3-2 na casa da equipe do Tottenham. Mas acredito que o Tottenham vai querer iniciar a temporada bem. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence ou mais de 2,5 gol. Probabilidade 2-1 ou 3-1 casa. Esse jogo do Chelsea versus Everton, vamos analisar ele mais para frente, que é uma análise mais aprofundada. Vamos agora para a Alemanha, Bundesliga, o jogo do Borussia Mönchengladbach versus a equipe do Hoffenheim, tem início às 10h30, início de temporada para essas equipes e também nas equipes que vão ser citadas pela Bundesliga. Bom, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 saiu ambos marcam, em 5 de 7 mais que 2,5 gol, em 6 de 8 menos que 11 escanteio para ambas as equipes. A equipe do Borussia Mönchengladbach sofreu gol nos últimos 5 confrontos, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. 6 dele venceu o primeiro tempo, já o Hoffenheim sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Em sequência individual, o Mönchengladbach tem 8 jogos sem derrotas, ou seja, 8 jogos de invencibilidade, tem 5 jogos sofrendo gol, também saiu ambos marca. 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, 7 saiu menos que 11 escanteio, 7 de 8 venceu o primeiro tempo e nos últimos 10 menos que 5 cartões. O Hoffenheim vem a 6 jogos sem derrota, 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio, em 9 de 10 menos que 5 cartões, em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Último confronto entre essas equipes, 5-1 para o Borussia Mönchengladbach.
Atuando em casa, o Borussia Mönchengladbach é uma equipe fortíssima, deve iniciar esse início de temporada bem, já que começa em casa com o apoio da sua torcida. Então, se formos em um mercado de resultados, vamos pegar esse casa com empate. Se formos na linha de gols, vamos pegar esse mais de 1,5 gol e sendo mais usado como terceira opção, como não é de costume no canal, mas ambas as equipes marcam seria plausível, probabilidade 2-1 ou 1-1. Jogo. Vamos agora para o jogo do Wolfsburgo versus Werder Bremen. O início às 10h30. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu ambos marca. A equipe do Wolfsburgo vem a 3 confrontos de vitória e o Bremen vem a 5 confrontos sofrendo gol. Em sequência individual, o Wolfsburgo vem a 4 jogos com 4 vitórias. 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 6, mais que 10,5 escanteio. E em 6 de 7, menos que 5 cartões. Já a equipe do Blender vem a 4 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio, menos que 5 cartões. 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Também saiu mais que 2,5 gol. Último confronto entre eles, 2-1. É jogo para gols, quando essas equipes costumam se enfrentarem. Por esse retrospecto, vamos com a dica mais de 1,5 gol, ou ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1, casa. Vamos agora para o jogo do Borussia Dortmund versus Bayer Leverkusen. O início às 13h30. O Dortmund, que não tem mais o Haaland como seu principal atacante, então vai precisar conseguir peças para repor aquela saída lá. Apesar que teve boas contratações também a equipe do Borussia Dortmund. Os últimos confrontos entre eles, em 9 saiu mais que 2,5 gol, em 5 saiu ambos marca, em 8 de 9 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Dortmund vem a 5 confrontos sofrendo gol, o Leverkusen vem a 11 confrontos sofrendo gol, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Em sequência individual, a equipe do Dortmund, 5 de 7, foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo. Em 5 de 6, saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 9, menos que 5 cartões. O Leverkusen, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu ambos marca, mais que 2,5 gol. Em 8 de 10, menos que 5 cartões. Nos últimos 3 confrontos, todos eles foi jogo para gols e o mais recente é o Bayer Leverkusen. Para essa partida, acredito bastante em um jogo para gols. São equipes que jogam ofensivamente no ataque. Então vamos com a dica mais de 2,5 gol nessa partida e também ambos marca seria favorável. Probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para o jogo da França Liga 1. O jogo do Clermont versus a equipe do PSG. O início às 16 horas. A equipe do Clermont e PSG são equipes bastante conhecidas e tradicionais no mercado. O confronto mais recente entre eles, 6-1 para a equipe do PSG fora de casa. Em sequência individual, o PSG vem de 7 vitórias consecutivas, vem a 14 jogos sem derrota, ou seja, 14 jogos de invencibilidade. Nos últimos 8 jogos, venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9, saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 6, saiu menos que 11 escanteio. E agora, a equipe do Clermont, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteio. E ambas as equipes, nos 6 jogos, saiu menos que 5 cartões. Para essa partida, a equipe do PSG chega com a autoconfiança após vencer a Supercopa da França diante do FC Nantes, um show lá do Messi, Neymar e etc. Para essa partida, para começar o início voando, vamos com a dica fora vence, probabilidade 4-0 fora. Então a dupla que vai fazer a diferença é Messi e Neymar nessa partida. Então quem sabe com a volta do Mbappé aí, quem sabe. Vamos lá para o jogo da Bélgica, Pro Liga, o jogo do Genk versus Elp, início às 11 da manhã. A equipe do Genk é uma equipe que atualmente é o quarto colocado, 2 jogos disputados com uma vitória e uma derrota, mas isso não vem ao caso. Início de temporada, não focamos em classificação. Os últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu mais que 2,5 gol, 4 de 5, menos que 11 escanteio, nos últimos 9, menos que 5 cartões. A equipe do Genk foi a primeira equipe a marcar nos últimos 6 confrontos,
O Elpe sofreu gol nos últimos 6, em sequência individual. O Genk, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 10, menos que 5 cartões. Nos últimos 10, sofreu gol a equipe do Elpe. 4 de 5 saiu ambos marcam. Em 7 de 9, menos que 5 cartões. Último confronto entre eles, deu Genk por um placar de 5-0. Para essa partida, acredito que o Genk é o favorito e deve vencer mais uma. Então vamos com a dica: Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Então o jogo de gols para gols também seria plausível, fica a critério aí. O jogo para mais de 1,5 gols esse jogo. Vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do São Paulo versus Flamengo, um clássico aí, o início às 20h30. Na classificação, a equipe do São Paulo é o 10º colocado em 20 jogos disputados, com 26 pontos conquistados, 28 gols marcados, 25 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Flamengo na 5ª colocação, em 20 jogos disputados, 33 pontos conquistados, 30 gols marcados, 19 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do São Paulo é o 13º no ranking dos mandantes, em 9 jogos disputados, com 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 17 gols marcados, 11 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Flamengo é o 9º colocado em 10 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. 10 gols marcados, 14 gols sofridos, 11 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Nos últimos 7, saiu mais que 2,5 gols e ambas as equipes marcam em 5 dos últimos 7 confrontos. O São Paulo sofreu gol nos últimos 4 confrontos, o Flamengo vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. Em sequência individual, em 5 dos últimos 7 jogos, o São Paulo foi a primeira equipe a sofrer. Em 6 de 7, saiu mais que 4,5 cartões. O Flamengo vem a 7 jogos sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade. Em 5 de 7, venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10, saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 3 confrontos, 5-1 para o Flamengo, 4-0 e 3-1 mais recente. Na classificação, a equipe do Flamengo precisa vencer aí para chegar aos seus 36 pontos, ou seja, para tropeço de algumas equipes, para chegar no mínimo à 4ª colocação. E acredito que o Fluminense não perca aí e não perdeu a sua partida que atuou ontem, mas para o Atlético Paranaense a missão acredito que foi um pouco mais complicada. Pegou o Atlético Mineiro. E a equipe do São Paulo está no meio de tabela, precisa engrenar uma sequência de vitória, não consegue. Tem aí, é uma equipe que sofre e marca gols da mesma forma, então está quase empatada aí. É uma equipe que venceu a equipe do Ceará. O Ceará que vinha fazendo a melhor campanha da Sul-Americana, perdeu o jogo de ida para o São Paulo por um placar de 1-0. E o Flamengo venceu a equipe do Corinthians, que não havia perdido ainda na temporada em casa, perdeu pelo placar de 2-0 para essa equipe do Flamengo, que tem um dos melhores ataques desse brasileiro. Para essa partida, acredito que o Flamengo não perca essa partida. Vamos com a dica fora com empate ou mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 fora. Continuando os nossos prognósticos de palpites de futebol para este domingo de Clashbet, vamos para o Brasileiro Série B, o jogo do Bahia versus CSA, o início às 16h30. Na classificação, o Bahia é o 3º colocado em 21 jogos disputados, com 37 pontos conquistados, 24 gols marcados, 11 gols sofridos, em frente ao CSA na 17ª colocação, em 21 jogos disputados, 20 pontos conquistados, 14 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Bahia, 5º colocado em 11 jogos disputados, vem fazendo uma das melhores campanhas como mandante, com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 16 gols marcados, 5 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o CSA vem fazendo uma das piores campanhas como visitante, é o 16º colocado em 11 jogos disputados, uma vitória, 5 empates e 5 derrotas, 5 gols marcados, 11 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Bahia sofreu gol nos últimos 3 confrontos e o CSA vem a 3 confrontos sem derrotas diante do Bahia. Em sequência individual, 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols para o Bahia. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões. O CSA vem a 3 confrontos sem derrotas. Aliás, há 3 jogos sem vitória. A 5 sofreu gol. Em 4 de 5 saiu ambos marcam. O confronto mais recente foi na
justamente nessa atual temporada, foi 1-1 entre eles. Para essa partida, podemos pegar aí, se você quer ir na linha de menos, é um jogo que vai sair menos que 2 gols, acredito, mas vamos focar nesse mercado de mais de 1,5 gols. Se trata de um dos piores ataques da competição, que é o CSA, um dos piores visitantes da competição, enfrenta um dos melhores mandantes da competição, está brigando pelo acesso. Por esse retrospecto, mais de 1,5 gols na linha de gols, mercado de resultados, quem sabe um casa com empate anula, probabilidade 2-0 casa. Cruzeiro versus Tombense com início às 19 horas. Na classificação, Cruzeiro ainda é o atual líder. Em 21 jogos disputados, 46 pontos conquistados, 25 gols marcados, 10 gols sofridos. Enfrenta Tombense na quinta colocação. Em 21 jogos disputados, 32 pontos conquistados, 22 gols marcados, 18 gols sofridos. Atuando em casa, o Cruzeiro é o melhor mandante da competição e time avassalador atuando como mandante. 10 jogos, 10 vitórias consecutivas essa equipe do Cruzeiro. Então, marcou 16 gols, sofreu 2, 30 pontos conquistados. Então, o Cruzeiro conquistou tudo que poderia ser conquistado atuando em casa. Já a equipe da Tombense, atuando fora de casa, é o 13º colocado no ranking, em 10 jogos disputados, com apenas uma vitória, 6 empates e 3 derrotas. 6 gols marcados, 10 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Ou seja, essa equipe da Tombense é um pouco parecida com a equipe do Grêmio. É uma equipe que empata bastante fora de casa. É uma equipe que não perde muito fora de casa. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, saiu menos que 3 gols. Menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Cruzeiro vem a 3 confrontos sem derrotas. Em sequência individual, ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Cruzeiro vem a 4 jogos sem vitória. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. A 5 saiu mais que 4,5 cartões. E a equipe da Tombense vem a 3 jogos sem derrota, a 3 sem sofrer gol. Em 5 saiu menos que 5 cartões. Último confronto, 1-1, na casa da Tombense. Lembrando que, uma correção, o Cruzeiro vem a 4 jogos sem derrotas, não sem vitória. Para essa partida, o Cruzeiro vai continuar sendo o melhor mandante da competição, não tenho dúvida disso. Tem dupla possibilidade de ampliar sua vantagem aí para 49 pontos, então tem dupla possibilidade. Então vamos com a dica: casa vence, probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, vamos dar sequência aqui nos nossos palpites de futebol para este domingo de Clashbet. Vamos agora para a nossa dica bônus de mini ou possível zebra. Vamos deixar uma boa opção aqui no primeiro tempo. Vamos deixar esse Fulham com empate ao intervalo, já que é uma equipe que costuma dificultar a vida do Liverpool nos últimos confrontos. Outra boa opção é esse jogo do Everton versus Chelsea pela Inglaterra Premier League. Tem início às 13h30. Os últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 menos que 11 escanteio. O Everton em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gols, nos últimos 5 menos que 5 cartões. A equipe do Chelsea sofreu gol nos últimos 6 jogos. 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 2,5 gols. 6 ambos marcam, em 6 de 8 menos que 11 escanteio. Nos últimos confrontos aí, a equipe do Everton levou a melhor. O Everton é uma equipe que não perde aí para a equipe do Chelsea, por incrível que pareça. Por esse retrospecto, vejam plausível essa zebra aí. Então vamos com a dica casa com empate, como uma boa opção de mínimo possível zebra. Ela seca, fica a critério de cada um. Bom, outra boa opção de mini ou possível zebra, vocês devem estar observando aí esse mercado que é muito plausível, porque é início de temporada, é jogos que pode acontecer boas zebra. Então é isso, fica agora com o nosso provável bilhete pronto. Partiu, tropa!